Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Marialba. É com muita satisfação que a página Vamos Falar de Educação e Educa Sempre fizeram essa parceria para receber a professora Tânia Corredato Perioto para falar sobre a importância das TICs na educação. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com a tarde de hoje, porque é muito importante para a educação, principalmente para a educação pública, tratar de um tema tão precioso para nós, principalmente nesse momento de pandemia. Quero dar as boas-vindas, especialmente à professora Marialba, que é uma professora de renome nacional. Ela está sempre aqui junto, né, promovendo um diálogo de qualidade e fazendo intervenções extremamente necessárias. Gostaria de agradecer também à professora Tânia de ter aceito esse desafio de falar para a página Vamos Falar de Educação e para a página Educa Sempre, e tratar desse tema que já é do meeting dela, né? Sempre falando sobre educação e tecnologias, e veio aqui acrescentar, contribuir para os nossos ouvintes. Então, eu vou deixar aberto para vocês duas fazerem a saudação inicial. Eu passo primeiramente para a professora Marialba. Olá, boa tarde, Valquíria, mais uma vez aqui juntas, agradeço, você sempre me oportunizando momentos de poder conhecer educadores como a Tânia hoje, que é uma especialista em tecnologia. Agradeço demais poder estar aqui para a gente interagir um pouco, em especial nesse momento, um momento de pandemia, algo que aconteceu mundial, que repercute agora em todos os setores e na educação de uma forma muito profunda, porque a gente vê um movimento também dessas redes de como lidar com esse momento e como lidar com essa tecnologia. Como é que o professor vai mediar todo esse processo para garantir qualidade educacional, já que a gente sabe que vai ter perdas, e como é que ele também usa essas tecnologias a favor dele e do aluno nesse momento. Um prazer muito grande estar com você, Tânia. Obrigada. Cumprimento, então, as colegas aqui, né? Tenho o prazer de estar conhecendo a professora Marialba, a professora Valquíria. Nossos caminhos já se trilham de longa data, de várias experiências, e eu fico assim, muito lisonjeada de ter essa oportunidade de falar com vocês, de poder compartilhar. Eu fiquei preocupada, a professora Valquíria, olha, a professora Tânia tem a sua expertise, mas eu penso que o momento é que nós vamos poder compartilhar e fazer uma troca, porque cada um de nós, educadores, temos aí a nossa missão, a nossa habilidade e transformamos isso em competência para seguir à frente com a educação de qualidade e alcançar nossos alunos. Então, é um prazer poder compartilhar e, com certeza, também vou levar um aprendizado aqui nesse nosso bate-papo. Certo. Então, muito obrigada às duas e vamos em frente, né? Eu gostaria de destacar, no primeiro momento, o currículo da Tânia. A Tânia, ela é doutora em Ciências Ambientais, mestre em Educação e coordenadora da PEB, da Unicesumar, que também presta um trabalho bem próximo junto aos municípios. A Marialba, só relembrando, ela é especialista em gestão educacional pela Unicamp, já foi presidente da Ungim São Paulo entre 2015 e 2017, também já prestou consultoria para o MEC em 2017 e 2018, e está quase voltando para o MEC, né, Marialba? Verdade. Então, é o seguinte, eu gostaria agora de contextualizar, antes de iniciar as questões, fazendo uma contextualização a respeito do cenário em relação às tecnologias e à nossa educação. Na verdade, desde a década de 90, nós estamos observando esse movimento das tecnologias tentando se agregar, se harmonizar com a educação. Mas eu tenho uma frase que eu sempre lido com ela, apesar que nesse momento ela está ocorrendo uma mudança de paradigma. É mais ou menos assim, que se o ritmo das tecnologias, eles acontece na sociedade de uma forma na velocidade da luz, na escola é na velocidade da lamparina, né? Sempre foi.
Então, nós, professores, lá na década de 90, nós ficamos com muito medo das tecnologias. Eu lembro de assistir muitas palestras do professor Celso Antunes, ele lançou vários livros nessa área, falando, né, do impacto das tecnologias na educação, novas formas. Eu me lembro também que eu havia assistido uma aula, assim, de excelência pelo grupo Dom Bosco, lá em Curitiba, em 96, mostrando uma questão da trigonometria. Eu fiquei extremamente encantada. Eu falei, nossa, agora a gente vai encantar os alunos, nós vamos mobilizar, assim, para a aprendizagem, para o conhecimento. Vai ser mais fácil dialogar com os alunos, porque eles gostam muito das tecnologias. No entanto, nós não vimos essa velocidade. A educação ela não conseguiu, diante das outras áreas da sociedade, adquirir essa mesma mobilização ou essa mesma propriedade em relação às tecnologias. Inclusive, nós já tivemos dentro da escola, não fazendo nenhum demérito, mas professores que tinham muito medo até de ligar o computador. Mas por quê? Nós não tivemos treinamento para isso, né? A tecnologia ela foi chegando, ela é avassaladora. Então, enquanto em outras áreas existe treinamento, geralmente na escola a gente não tem tempo, às vezes, para ter essa formação adequada, esse treinamento. Então, o que acontece? Nós já estamos vivenciando uma era de ruptura, de transição, né? Principalmente agora do final do século XX para o século XXI. Nós vimos a chegada da globalização, né, de uma forma mais impactante. Ela provocou ali um desemprego estrutural. Muitas pessoas perderam o seu trabalho. Os cursos, né, tiveram que se ressignificar. Ou alguns cursos eles morreram, outros tiveram origem a partir dali, porque não era mais importante algum tipo de atividade. Mas a educação sempre lidando com essa questão da tecnologia. E hoje, nós já estamos nesse momento de ruptura, onde as tecnologias se faziam cada vez mais presentes e necessárias para a gente poder dialogar com os educandos, com os indivíduos, para tentar, sim, promover a educação de qualidade. Hoje, nós não temos mais como ficar. A pandemia ela foi um divisor de águas em relação às tecnologias. Ou o professor vai se adaptar, e nós estamos vendo isso de uma forma muito próspera, né? Apesar de todas as dificuldades, desigualdades, adversidades, os professores eles estão correndo contra o tempo para conseguir ajustar essa formação, né? Tendo diálogo com o aluno e ajustando a formação ao mesmo tempo, para poder realizar o atendimento remoto. E frisando bem que atendimento remoto é bem diferente de educação à distância, que é totalmente estruturada. No entanto, o que eu gostaria de destacar também é que, por conta do impacto da globalização, nós tivemos aí as tecnologias disruptivas. E nós todos, desde a criancinha lá, bebezinha, até o idoso da maioridade, ele lida com essas tecnologias, que é o Uber, o Airbnb, o e-commerce, que são plataformas que têm um crescimento exponencial. No entanto, a gente está aprendendo agora, por conta da pandemia, lidar com essas tecnologias disruptivas de uma forma mais adequada, mais apropriada. Também nessa minha contextualização inicial, eu gostaria de destacar o choque de gerações. Por quê? Nós somos a geração Baby Boomers, aquela geração que nós somos imigrantes digitais, que nós tivemos no início, ali na década de 90, muita dificuldade. Eu me recordo, vocês vão até dar risada, eu me recordo a primeira vez que eu vi um disquete, que foi lá em 92, e em 98, quando eu fiz um curso de pós-graduação, a primeira vez que eu passei um e-mail, que aquela maletinha amarela ia bem devagarzinho na câmera, passando até chegar para o professor, que era lá de Londrina, eu fiquei toda emocionada, porque eu nunca tinha feito aquilo, foi a primeira vez. Então, todos nós tivemos esses momentos de estreia em relação às tecnologias, cada uma delas, né, de acordo com o contexto. Mas existe dentro da escola, mais até do que em outros espaços, esse conflito de gerações. A geração Baby Boomer, que é a nossa, lá da década de 80, e a geração Alpha, que é a geração atual, que é essa geração aí
desde a geração Y, que nasceram aí nativos digitais. Eles pensam, eles raciocinam já dentro da tecnologia. Para eles não têm nenhuma dificuldade. Tanto é que eles não leem manual, né? Enquanto nós temos que sentar por horas para tentar desvendar um manual lá da TV ou de qualquer aparelho eletrodoméstico. No entanto, existe uma grande diferença. Enquanto nós, imigrantes digitais, a gente tem toda essa dificuldade para lidar com as tecnologias, mas nós fazemos um uso, vamos dizer, mais profícuo delas. Porque nós sabemos passar e-mail, nós sabemos fazer buscas qualitativas, nós sabemos organizar um trabalho de uma forma acadêmica, e a gente percebe um retrocesso em relação a essa geração mais atual. Eu mesma vou contar para vocês. Eu levei um susto, porque fazia quase 11 anos que eu estava fora da sala de aula. E naquele momento lá atrás, eu ensinava meus alunos PowerPoint. Ensinava a anexar, enviar e-mail. Quando eu voltei agora, esse ano, no início de 2020, os alunos não sabiam nem anexar. Eles não tinham e-mail. Ou seja, existe muita diferença entre formação e conhecimento. E utilizar tecnologias disruptivas, mas utilizar para a sua vida. E aproveitando isso, eu gostaria depois que a Maria Alba acrescentasse um pouco mais, a competência 5 da BNCC, que trata justamente das tecnologias, a qual ela destaca que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Muitas vezes, o nosso aluno, ele não sabe formatar um currículo para ele conseguir uma entrevista de emprego, né? Então, eu acredito que agora, nesse pandemia, o maior legado no pós-pandemia vai ser tanto para os professores quanto para os educandos, essa interação, esse diálogo digital, mas um diálogo qualitativo, onde nós poderemos usar depois de forma híbrida essas ferramentas e ter uma pedagogia mais enriquecida, tanto para os docentes quanto para os educandos. Então, essa foi minha contextualização inicial. Eu vou passar agora a palavra para a professora Maria Alba. Por favor. É verdade, Valquíria, você traz aí um contexto bem bacana, né, lá dos anos 90, que é nós iniciando ali no magistério, já no meio, né, do magistério, e realmente teve que ser um aprendizado, e a gente foi utilizando essa ferramenta da melhor forma possível. Você retratou bem o uso do e-mail, o disquete, o surgimento, e traz aí a competência 5, que é fundamental, e o que a gente observa? Que o objetivo da escola com essa competência é despertar esse aluno para fazer o uso dele, mas para fazer o uso dele de forma adequada, né? A gente vê um universo utilizando muito das redes sociais, inclusive despertando aí uma violência, né, nesse uso, e nem sempre as escolas têm trabalhado com essa ferramenta para que esse aluno usufrua dela de forma expressiva, que ele seja de fato utilizado até para a vida profissional dele, para a vida pessoal dele e profissional, como você deu aí o exemplo do currículo. Então, considerando isso, Tânia, observando todo esse movimento agora da pandemia, a gente observa também os professores nessa corrida para utilizar essa ferramenta de forma adequada. Como é que você visualiza tudo isso? Como é que você está enxergando essa formação do professor? E como é que você também enxerga esse aluno lá na ponta, na utilização dessa ferramenta? Então, esse desafio de responder isso, assim, me emociona por conta do contexto, né? Não só do contexto de notícia, da pandemia, do Covid, né? Mas do contexto em que o PEB, né, que é o Programa de Excelência na Educação Básica, no qual eu também participo, lá da Unicesumar, mas o que acontece? Eu tenho, neste momento, trabalhado diretamente na formação ou na instrumentalização
deste professor. Então, eu tenho, assim, ricos exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês, certo? Então, é assim, e o que nós temos, ouvindo a angústia desse meu colega professor, e aí, quando a gente fala assim, ó, em contexto histórico, quando eu vou estabelecer uma timeline, né, qual é a minha linha do tempo, né? Eu, enquanto pedagoga, também sou aquela pedagoga que estudou lá na universidade, que tinha um mimeógrafo, que descobriu o disquete, depois tinha lá, nossa, quando nós tivemos a oportunidade de ter um CD para gravar, aquilo era o máximo. Hoje nós falamos em Google Drive. E é isso que eu estou falando durante esta semana. Eu falei durante esta semana inteira com os professores da rede municipal, que da região, de vários municípios, não só do Paraná, mas tive a oportunidade de trabalhar com vários outros professores do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e etc., onde eles estão assim, olha, preciso postar os materiais, preciso trabalhar com os meus professores. Chegou uma determinação que agora nós vamos usar uma plataforma e vai começar segunda-feira. E o que nós vamos fazer? Então, o que eu observo? Eu observo que nós já usamos essas tecnologias e elas estão o quê? Muito mais refinadas e a cada dia elas nos superam. Ou seja, eu tenho um recurso a mais, eles ficam mais disponíveis. E aí, o que eu observo? Que esses professores, eles têm o receio, mas eles já sabem que existe. Diferente de nós, Valquíria, que quando você olha, só no período que você fez a pós-graduação, que viu lá a cartinha, aquele papelzinho vai passando e a gente achava o máximo, né? Até imaginava que o papelzinho estava chegando lá na cidade e o professor ia receber a correspondência. Então, no período em que nós tivemos o primeiro contato com a internet, etc., eram momentos assim pontuais. Hoje não. O que eu percebo? Que o professor, de repente, ele não sabe usar, mas ele sabe que tem. Porque todos possuem celular. Não necessariamente precisa ser um equipamento aí de ponta, mas todos têm um celular. Já viram, na escola, no mínimo, tem uma internet, ou já ouviu falar, ou tem um cartão bancário. Então, ele já convive. Então, a tecnologia já permeia no seu cotidiano. Então, não é algo assim, nossa, agora eu vou descobrir e nunca vi isso. Então, até no nosso contexto, isso já é diferenciado porque os professores já sabem que isso existe e é possível, só não sabem fazer. E ainda naquela situação de, será que eu vou perguntar? Será que eu não vou perguntar? Eu observo que os nossos colegas, vamos chamar assim, eles já estão mais despojados assim, de perguntar como faz. Porque, vejam bem, qual é a tecnologia, vamos chamar assim, que mais nos aproximou? As redes sociais. Facebook, WhatsApp, então qualquer um sabe mandar uma foto, sabe mandar um emoji, então já é uma forma de comunicação que nós já nos habituamos e, olha, dá para fazer, eu não sei usar aqui no computador, não sei sistematizar para organizar uma aula. Então, essa é uma parte do professor que agora ele está correndo e ele está se dedicando sim, está assim angustiado, mas está se organizando e se preparando e querendo sim fazer o melhor. Ontem, numa das formações que eu conduzi, eu trouxe lá um recurso, apresentei um recurso, mas muito elementar, até disse, olha, eu uso assim. E aí depois o comentário das professoras que participaram, nossa, isso sempre esteve aqui, por que nós nunca usamos? Nossa, não preciso mais usar o pendrive? Olha, fui lá, olhei no Google Drive, todas as minhas atividades estavam lá, ou seja, o próprio sistema, o próprio recurso tecnológico já tem essas estratégias de salvar, de sincronizar arquivos. Então, eu estou colhendo, assim, pérolas, coisas assim maravilhosas, depoimentos desses professores que estão se descobrindo e querendo fazer a diferença usando as tecnologias. Um outro ponto que eu gostaria de colocar e acrescentar é essa relação com o aluno. Mas como vai ficar? O professor lá manda a atividade usando o computador e depois o aluno, essa afetividade, esse pertencimento, essa relação social que a escola
promove, né? Então, as crianças gostam, o aluno gosta, é o espaço social de se relacionar. Ainda é possível estabelecer isso e manter. Porque, embora os nossos alunos estejam lá antenados, né, vamos dizer assim, nessa terminologia, eles sabem, né, clica aqui, faz aqui, você não pode perguntar muito, eles não têm muita paciência para te explicar. Mas eles já perceberam que o professor está virando youtuber, está se virando, e eles estão gostando disso. E quando o professor pergunta, ou ainda eles dizem, professora, olha, ali embaixo no seu computador tem um microfoninho, você precisa ligar. Então, ele também está se movendo em auxiliar, em trocar a informação que ele tem, para que o professor se empodere disso e continue o seu processo. Então, eles têm muita informação, mas é o professor que vai organizar todo o espaço para que aquela informação se condense em conhecimento. Então, eu percebo que está ocorrendo essa forma despojada do professor se relacionar com o aluno, de pedir o socorro, ou do próprio aluno se manifestar que ele também sabe ajudar o professor. Então, é algo assim muito satisfatório. Eu vejo isso com muito bons olhos, fico assim muito satisfeita com essa movimentação do professor buscar o poder, né, ou as competências e as potencialidades, aliás, do que as ferramentas tecnológicas nos oferecem. Então, eu penso assim, eu estou muito otimista com isso. Diante de tudo que você falou, e tocando de novo em relação à BNCC, a competência 5, ela trata justamente dessa interface do aluno se apropriar da tecnologia através da educação, mas para mobilizar esse conhecimento em relação à sua vida. Nós tivemos alguns acontecimentos que eles mostraram bem como essa geração e até a geração anterior está um pouco despreparada com essas questões éticas e a tecnologia. Em relação à campanha de vacinação mesmo, nós tivemos vários fake news, pessoas deixaram de vacinar os filhos por conta daquilo que leu que era maléfico, né, se estivesse vacinando os filhos. Então, nós tivemos aí um prejuízo grande para toda a sociedade global em relação a isso. Nem entrando nesse foco, mas o processo eleitoral, ele também sofreu muito, mais quase 1 milhão de fake news, né, durante o processo eleitoral. E assim são diversas, a própria Covid agora, a pandemia, os meios, as mídias, elas ficam o tempo todo desmentindo esses fake news. Então, diante disso, esse olhar em relação à ética e às tecnologias, como que você verifica essa necessidade da adoção das tecnologias? Certo. Isso assim é muito importante, com certeza, é claro, mas vamos verificar dentro de um seguinte contexto. Assim como nós temos as potencialidades, olha, eu consigo fazer eu posso atingir um grupo enorme de pessoas, eu compartilho rapidamente. Então, essa possibilidade que eu tenho para fazer coisas, vamos chamar assim, coisas do bem, eu também posso fazer coisas do mal, que aí eu posso colocar uma propaganda, um anúncio que possa mobilizar, do contrário, como o que você mesma citou, com relação à campanha de vacinação, outros cuidados, né, que nós precisamos ter aí nesse período de isolamento social. Mas aí é que está, assim como isso tudo corre muito rápido, nós precisamos o quê? Pensar. Eu tenho acesso à informação de forma muito fácil e rápida. Diante de um anúncio, eu vou me limitar a acreditar nele, olha, eu só tenho esta informação, ou a partir do momento que eu recebi uma notícia, de uma forma muito fácil que eu já consigo buscar uma informação para comprovar, ou perguntar para alguém, ou se sabe. Então, da mesma forma que chega uma informação contrária, eu também tenho, dessa mesma forma rápida, possibilidade e condições de levantar, conferir, confirmar e comprovar. O que eu oriento com relação ao professor, ao aluno? A criticidade eu preciso
comprovar e verificar. Então, quando tenho dentro dessa competência da BNCC, é a questão de interpretar o fato, estar informado com relação ao que está acontecendo, verificar o meu cotidiano para verificar, olha, isso procede? Será que as coisas acontecem? Então, fazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo, para depois se tomar uma decisão, e ainda assim, não é, olha, eu vou acreditar ou não. Eu tenho a possibilidade de, rapidamente, aqui no celular, ou num grupo de WhatsApp, no Facebook, ou nas mídias que eu tenho, TV e etc., que também é muito rápido, buscar de diferentes fontes para testar se aquilo procede ou não. Diferente de quando nós não tínhamos essa agilidade. Acontecia algo lá do outro lado do mundo. Nossa, quando que nós iríamos saber? Quando que isso vai passar aqui? Vou até resgatar lá, quando passava lá as novelas, né? Nossa, lá em São Paulo já está na metade da novela. Aqui no Paraná ainda está... Não, o mocinho ainda não morreu, não sei quem não casou ainda com a mocinha. Hoje não, hoje é real time, em tempo real as coisas acontecem. Então o que que fica? Eu não posso acreditar na primeira informação. Vamos voltar lá para a criança que está na idade do porquê. Mas eu preciso perguntar, mas por quê? Não existe mais o porquê sim, não, porquê. Olha, aconteceu desta forma, foi nessa situação, eu tenho esses dados. E aí quando o professor vai para a sala de aula, moldado apenas naquele modelo que ele tinha, que ele pegou aquele texto, aí ele vai passar o texto, ele vai pedir para o pessoal ler, depois ele vai discutir, depois ele vai passar uma atividade. Não, os alunos estão ali, ó, já verificando. Mas professora, não, mas está aqui, não aconteceu. Então, é na hora. Verdade. Então, nós precisamos também pensar nessa situação e usar isso em nosso benefício e não é que eu preciso abandonar a minha metodologia. Logicamente que nós temos todo um bojo teórico e ele não se perde. Mas eu tenho possibilidades de organizar isso de uma forma mais atraente e agradável para o meu aluno. Porque ele tem facilidade de buscar informações, mas ele não sabe organizar para que isso se tome uma decisão assertiva, coerente. E aí a gente volta lá, se ampara na BNCC, onde nós temos lá a quinta competência. O que você vai alcançar com isso? Preciso fazer uso das ferramentas digitais para que eu possa me comunicar. E o comunicar, eu também preciso interpretar toda a informação. Uhum. Da forma como você coloca, ela tranquiliza os professores, né, a comunidade pedagógica. Porque não existe, na verdade, uma concorrência em relação às tecnologias. Ela tem que ser entendida e vista enquanto uma ferramenta. Aquilo que nós falamos no início, da contextualização, que na década de 90 a gente se sentia ameaçado. Nós tínhamos a tecnologia enquanto ameaça. Aos poucos nós fomos utilizando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Principalmente através das tecnologias disruptivas, e agora chegou o momento real, sim, da escola abraçar essas tecnologias e promover esse diálogo pedagógico também no meio digital. Volto a falar, o legado maior será posteriormente. Então, qual o conselho que você gostaria de falar para os professores, ou também para os pedagogos, diretores, né, em relação a essa questão dessa tranquilização aí que você enfatizou bem na sua fala? Eu sou muito otimista com relação ao uso das tecnologias. E aí, de repente, estou até imaginando, pode ter algum colega perguntando, nossa, então ela deve ter muito computador, deve mexer com muito computador. Não, rodei muito mimeógrafo na vida, adorava os stencils, né? Olha só. Isso, aquele cheirinho de álcool delicioso. Depois apareceu o stencil, tinha stencil colorido. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa colorida, eu precisava ter stencils de várias cores. E aí, aquele trabalhão. Aí você processava tudo aquilo. Olha só, então, eu também estou usando de técnica aqui, ó. Eu tinha o mimeógrafo, tinha todo um processo. E quando apareceu o videocassete, também foi um susto. Depois apareceu a televisão. E agora nós temos o projetor multimídia. Qual escola que não tem o projetor multimídia? Que delícia contar a historinha, que delícia apresentar o seu PowerPoint lá,
E aí? Tânia, desculpa Oi. interromper, eu vou pedir para a Maria Alva fazer uma questão, porque nós temos 9 minutos apenas. Uau, só Passou isso? rápido, né? É verdade, né? Professora E eu Maria Alva também vou ter encaminhar. que Isso. Vai eu vou lá. ter que te ouvir e vou ter que me despedir porque eu entro em outra reunião. Eu acho que o Perfeito. debate está muito bom. A Tânia ilustrou muito a questão de que, olha, o menininho e a menininha sabe usar essa ferramenta, mas ele não sabe utilizar para transformar em conhecimento. É esse o grande papel desse professor, né? Mas a gente ainda lida com professores que estão sofrendo nesse momento agora, em que tem que usar essas mídias a favor da educação, para promover mesmo as atividades que os alunos necessitam, pelo menos o mínimo necessário. Bom, isso posto, como é que você visualiza a formação desses professores, do ponto de vista de tecnologia? Na verdade, essa formação, ela já deveria ter acontecido há muito tempo. Eu também tenho o seguinte pensamento. Nós, professores, profissionais da educação, não devemos esperar somente da Secretaria de Educação, do Estado, ou de onde eu estou vinculada. A minha formação, o meu dossiê, o meu currículo, sou eu que invisto nele. Ah, mas eu vou fazer isso por quê lá no mês? Não, por você. Você vai fazer por você, para que você tenha as suas habilidades, para que você tenha seu relacionamento, seu trânsito, seu material bom, que você alcance uma educação de qualidade, que você consiga realizar isso. Então, o meu primeiro pensamento é isso, que o próprio professor precisa ter um alto investimento. Agora, as redes estão se organizando, então que ele não perca nenhuma oportunidade. Assim como existem formações que são pagas, existem aquelas que são livres, que não têm custo. Então, você precisa ficar antenado, precisa ficar ali igual o teu aluno. É uma live, é um curso, você entra, você faz, perguntar. E olha só, é possível porque o manuseio dessas ferramentas tecnológicas, elas dependem de treinamento. E o processo é o mesmo, não existe assim, olha, ela é mais inteligente ou ele é mais inteligente. O uso das ferramentas é técnico, é passo 1, passo 2, passo 3, é montar um tutorialzinho, uma receitinha de bolo. Depois que você treinou aquilo, é automático, é igual dirigir carro. É muito simples. Eu falo isso com experiência de vida. Sou pedagoga, que já mexeu no mimeógrafo, que não tinha computador, que chegou para dar aula e falou assim, aí tem o computador. E você sabe mexer? Eu falei, então, né? Aí fui para casa, final de semana e mais um, e investi, não financeiramente, mas fui procurar, fui me virar ali para poder dar conta daquilo que eu desejava tanto. Então, é possível. Oi. Para finalizar, para você responder em 1 minuto e depois mais 1 minuto para você fazer suas considerações finais, se existe uma ferramenta que você considera mais indicada para se utilizar no contexto educacional? Uau! Na verdade, o que eu penso que eu usaria é o que eu tenho disponível e que é gratuito no computador. Então, nós temos lá o Word, o PowerPoint, eu gosto muito, ele sempre está disponível. Estou gostando muito de usar o Classroom, porque ele tem toda a cara da escola, tem todo o passo a passo, ele está pensando certo. Nossa, mas tem muita coisa. Não, tem várias opções que são iguais para você utilizar. Ele é mecânico, é você que dá conta daquilo. Então, o que você tem no seu próprio computador, o Word, o Excel, o PowerPoint, usar o Classroom, ele é muito bacana. Então, essas são as ferramentas que nós temos disponíveis. Também usar o Meet, que é uma ferramenta do Google também, que permite que você converse com o aluno e faça videoconferências. Certo. Eu gostaria de pedir para a Maria Alva também, em 1 minuto, fazer a sua consideração final e deixar uma mensagem principalmente para os pais que estão com os filhos em casa agora e tendo que lidar com as tecnologias. Primeiro eu quero agradecer a você, Valquíria, é alguém que sempre nos inspira, né, por essa paixão pela educação. Sem dúvida, independente do momento que nós vivemos, professora Tânia, a questão da tecnologia, ela realmente fala alto nas escolas e a gente ainda observa uma ausência de formação específica, né? E aí eu comungo com a senhora a hora que fala, é preciso buscar ferramentas de formação, porque elas existem até de forma gratuita,
E aos pais, ainda que esse momento tenha surgido muitas dificuldades, eu também estou observando que é um momento de aprendizagem. Aprendizagem para lidar com essa ferramenta, aprendizagem para olhar essa ferramenta como um benefício, porque muitas vezes o pai fala, não, a internet só atrapalha, o menino usa demais, mas a gente tem que saber também como utilizar, e neste momento está sendo uma ferramenta fundamental. Então, o que a gente precisa dosar é quanto tempo vai colocar, por exemplo, uma criança do ciclo 1 em frente de uma tela, por exemplo. Nós estamos falando de muitas outras ferramentas, mas aos pais, muita cautela, mas usar isso de forma positiva, sabe, proativa a favor do aluno. Eu acredito que essa ferramenta é que está unindo agora a escola, que o prédio está lá vazio, mas os alunos que estão lá nas suas casas com os professores que estão nas casas deles. É essa ferramenta que está nos unificando. Realmente, a tecnologia, ela fez toda a diferença. Imagine as outras crises que nós já vivenciamos e a população não tinha essa ferramenta em mãos. Então, eu acho, Tânia, que a sua mensagem foi muito boa, tá? E agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Eu quero também agora, para finalizar, dizer para que os pais e nem os educadores fiquem desesperados. A tecnologia ela está aqui para o nosso bom uso, para o nosso favor. Cada vez mais nós vamos nos apropriar dela e vamos aprender a usar de uma forma muito automática. No retorno às escolas, essas ferramentas elas farão muita diferença, principalmente para o ensino híbrido. Eu acredito muito nisso. Ela não pode ser usada agora de uma forma definitiva enquanto avaliação, mas ela pode ser usada enquanto ensino híbrido. Eu gostaria de aproveitar, deixar a frase do Edgar Morin, que ele coloca que não é o grau de informação, que vem bem de encontro àquilo que a Tânia colocou, nem a quantidade de informação, nem a sofisticação das informações, mas é o contexto daquilo que você aprende que vai transformar isso em conhecimento. Então, através dessa frase do Morin, eu gostaria de deixar um beijo especial para a Tânia, que aceitou esse desafio, um beijo especial para a Marialba, e dizer que vamos em frente e juntos nós chegaremos lá. Vamos superar mais essa. Um grande abraço, Tânia. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Marialba. Obrigada. Abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.